Graça e paz em nome do Senhor Jesus, excelente noite, feliz Dia dos Pais, para todos os pais que vão acompanhar essa live. E vamos para a mensagem do programa Esperança Bíblica de 8/8/2021. Vamos antes ter uma palavra de oração, amém? Pai, nós te rendemos graças por esse dia, Pai, em especial pelo dia, ó Deus, que comemoramos e que celebramos, ó Pai, o Dia dos Pais. Ó Deus, pedimos que o Senhor esteja com cada pai, Senhor, que o Senhor esteja presente no lar, na casa de cada chefe de família, Senhor, em nome do Senhor Jesus, e continue abençoando, ó Pai, esses homens, ó Deus, que têm zelado por suas famílias, Senhor Deus e Pai. Ó Deus, também quero te pedir essa noite, nos dê a direção, fala conosco através da Tua santa e bendita palavra, ó Deus. Prepara os corações nessa noite, ó Deus, e que possamos, ao final, ó Deus, dessa mensagem, estar um pouco mais felizes, um pouco mais, ó Deus, parecidos com o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Título da mensagem dessa noite, meus irmãos, vocês que vão acompanhar aí essa mensagem: Mandamentos de Cristo para a felicidade. Mandamentos de Cristo para a felicidade. Eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus lá em Mateus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. No capítulo 5 nós iremos ler do versículo 1 até o versículo 12. Vamos ler? Diz assim a palavra de Deus: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Aqui é o Evangelho segundo Mateus, aonde o próprio Senhor Jesus Cristo segue ensinando, segue falando às multidões. Eu escrevi algumas coisas aqui para dividir com vocês. Essa passagem também é encontrada no Evangelho de Lucas. Você pode ler e conferir em Lucas capítulo 6, do versículo 20 ao 23. Você também vai encontrar o Sermão do Monte. E aqui Jesus, como eu disse, assentado na base do Monte Beatitudes, ou Monte das Bem-aventuranças, localizado no Mar da Galileia. Como eu disse, Jesus estava assentado e passa a ensinar as multidões. Jesus passa a ensinar o homem um caminho, ou o caminho para a felicidade. É bem verdade que o caminho para a nossa felicidade plena, é o próprio Senhor Jesus. Mas ele discorre aqui sobre um caminho, e quando nós falamos bem-aventurados, e quando nós lemos bem-aventurados, significa dizer felizes. São felizes. O Senhor Jesus
nesse sermão do monte e que se passa ali na Galileia, ele está ensinando o caminho, eu diria que talvez poderíamos dizer uma fórmula, né, para que as pessoas realmente alcancem a felicidade plena. E quando você ler novamente o texto, você vai perceber que isso não está associado ou vinculado a nada material. Você observa aqui que Jesus Cristo fala de outras situações, ele fala de outros e expõe outros adjetivos que estão muito longe de vincular a felicidade, a ter, a obter, a status, aquilo que temos, a nossa conta bancária. Ele fala de atributos, fala de adjetivos que nós devemos buscar e que de verdade esses sim podem nos propiciar felicidade e felicidade plena. Não uma felicidade que você sente durante 10, 15 minutos e daqui a pouco essa felicidade se vai como água entre os dedos e muitas vezes você nem se lembra o motivo pelo qual esteve ali feliz, mas feliz momentaneamente. Já esses atributos, esses eu vou colocar como objetivos que Jesus propõe ali ensinando à beira do mar da Galileia, na base desse monte que tem por nome aqui, um nome até um pouco difícil, né? Beatitudes. O nome do monte, ou o Monte das Bem-aventuranças, melhor dito aqui. E vamos então, versículo a versículo, tirar um pouco, né, de aprendizado para as nossas vidas nessa noite. Esses deveriam ser os nossos objetivos diários, mas a nossa mente nos trai, não é verdade? Nós nos esquecemos de coisas como essas. Nós somos levados diariamente, constantemente à luta, nós somos colocados em rota de colisão com outras pessoas, com situações que fazem com que nós nos esqueçamos de coisas simples que poderiam seguramente, porque aqui não é o irmão Leandro falando, aqui é o Senhor Jesus falando. Eu muitas vezes me esqueço desses atributos, dessas falas de Jesus Cristo. Vamos nos lembrar então dessas falas nessa noite? Vamos fazer isso juntos. Vamos então aqui, o versículo 1 e 2, o Senhor Jesus dizendo, e registrado, como eu disse, no Evangelho segundo Mateus, Jesus diz o seguinte: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo. Nos dá a impressão que não é possível retirar nada daqui, não é verdade? Mas observe, eu escrevi o seguinte: o interesse de Jesus Cristo em estar próximo ao homem. Veja que Jesus Cristo aqui, vendo Jesus as multidões. Jesus Cristo nos observa coletivamente e individualmente. Jesus Cristo, não tenha dúvida, nesse exato minuto, está observando o seu estado de espírito. Ele está observando como você está. Fale com Ele. Ore ao Senhor Jesus. E Ele seguramente, a palavra de Deus, ela diz, para que nós, no nosso secreto, ali no lugar que nós escolhemos para falar com Jesus, nós devemos nos dirigir a Ele e seguramente Jesus Cristo vai responder, vai falar ao seu coração, porque Ele observava as multidões. Jesus Cristo observava as multidões e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e Ele passou a ensiná-los, dizendo.
Apenas desses 2 versículos você observa um Cristo, aliás, o Cristo pessoal, o Salvador e Senhor das nossas vidas, mas Salvador e Senhor pessoal. Observe e pense um pouco. O globo, o mundo, o planeta Terra tem aproximadamente 8 bilhões de pessoas, mas Cristo observava um grupo de pessoas ali na beira do mar da Galileia. O próprio Deus esteve preocupado, ele quis estar junto e ele se assentou. Jesus Cristo era pessoal. Jesus Cristo, ele é amigo. Veja que não há aqui registro de tanta formalidade, Jesus Cristo se senta ali e ele quer falar, ele quer ensinar a multidão. Não há necessidade de tanta formalidade, de tantas honrarias. Não, ele simplesmente decide se assentar ali e falar às multidões, no coletivo, mas ele também fala individualmente ao coração do homem. Ele deseja e anseia, como eu disse, apenas desses 2 versículos. Jesus Cristo anseia estar próximo do homem, Jesus Cristo anseia estar próximo da humanidade. Mas eu insisto, em quantas vezes eu já disse, o homem tem corrido da presença gloriosa de Deus, o homem tem fugido da presença de Deus, e ele está disposto, ele está buscando a todos nós, querendo a todos nós próximos a ele para nos ensinar, tal como ele fez a esse grupo que estava ali à beira do mar da Galileia. Apenas do versículo 1 e 2, veja como Deus, através das Escrituras, e eu insisto sempre nas minhas pregações, não há como você ter intimidade com Deus se você não conhecer as Escrituras. Não há como. Dentro dos 10 mandamentos da lei de Deus, o primeiro mandamento fala que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e de todas as nossas forças. Disse numa pregação no domingo retrasado, quando você ama a Deus de todo o seu coração, é o primeiro amor que é estabelecido entre Deus e nós. Da nossa alma é quando o Espírito Santo começa a interagir com o nosso espírito de vida. Depois de todo o nosso entendimento, e aí é que eu faço essa ênfase, como que nós passamos a amar a Deus de todo o nosso entendimento. Só há uma maneira, meus irmãos. Eu gosto da expressão nos debruçando, mas não para descansar, obviamente, estudando as Escrituras, olhando linha a linha as minúcias daquilo que Deus quer dizer ao nosso coração. E Ele fala de maneira pessoal ao meu coração e ao seu coração, não tenha dúvida. Vamos então para o versículo 3, que ele diz o seguinte: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os humildes de espírito são felizes, lembrando que o título da mensagem é Mandamentos de Cristo para a Felicidade. São mandamentos de Cristo, porque quando ele faz menção aqui, bem-aventurado, ele está dizendo feliz. Você será feliz se você for humilde de espírito, porque o reino dos céus são dos humildes de espírito. Como eu disse, os humildes de espírito serão felizes. E sabe por quê? A pessoa que é humilde, ela se predispõe a ser ensinada. E aqui as multidões, elas ansiaram. Existe um salmo muito bonito, que diz:
O salmista falando assim, eu disse de manhã isso na igreja, assim como a corça anseia por águas, o salmista ansiava pela presença sublime do Senhor Jesus. Aquele que é humilde de espírito tem um espírito disposto a ser ensinado pelo próprio Cristo. Mas existem aqueles que são de dura cerviz, não têm interesse pelas Escrituras, logo não amarão a Deus de todo o seu entendimento. É impossível conhecer a Deus com intimidade se você não se dedicar à Bíblia. Minimamente ler um versículo, 2 versículos por dia, ler um capítulo, se assim você desejar, dentro do seu tempo, mas que você reserve durante o seu dia, que obviamente tem 24 horas, reserve um tempo para estudar as Escrituras, para ler alguns versículos, começar a ter dúvidas a respeito daquilo que Deus quer ensinar naquela passagem, e aos poucos e nessa caminhada você vai amando a Deus de todo o entendimento, porque você passa a amar a Deus através do entendimento das Escrituras. Esse é o conselho que eu deixo para você. O versículo 4 ele diz o seguinte: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E eu escrevi o seguinte aqui, os que choram são felizes. Parece que não encaixa muito bem isso, né? Mas eu diria que são aqueles que não perderam a capacidade de chorar, porque ao final do choro realmente vem alívio. Me parece que ao final de todo choro, ou da grande maioria dos momentos em que nós choramos, vem um alívio, vem um refrigério na nossa alma. E isso vem da parte de Deus. A própria palavra de Deus diz que o choro, ele dura ou pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Por isso aqui o Senhor Jesus dizendo, bem registrado no Evangelho de Mateus, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ao final do choro vem o consolo, vem a felicidade. Não existe tempestade que dure eternamente. Não existe tempestade que dure eternamente. Se nós olharmos pelas próprias formações climáticas que nós temos ao longo das semanas, dos anos, você tem um período ali nublado, escuro, mas quando aquilo passa, vem o sol e o sol brilha. Nenhuma tempestade dura eternamente. Logo vem o sol, e o sol, apesar de nesse horário, para nós estar aqui escuro, mas o sol está brilhando, do outro lado do globo, não é verdade? O sol nunca para de brilhar. Guarde isso, o sol nunca para de brilhar. A tempestade vai embora, ela se acaba. A chuva, ela faz o seu ciclo e acaba também, mas o sol nunca para de brilhar, nem o sol nem a lua, mas as tempestades elas se vão. Continuando aqui, ele diz no versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. De mansidão. Felizes os mansos herdarão a terra. De que terra se trata aqui a Bíblia? Que a Bíblia está dizendo, nosso objetivo nessa breve passagem aqui pela terra é estar com o Senhor Jesus. Essa é a terra a que se refere o próprio Senhor Jesus. Ele já está lá com o Pai, mas já está aqui também conosco através do Espírito Santo Consolador que Ele nos deixou. Isso está registrado lá em João. Quando você ler o Evangelho de João, você vai encontrar ali a passagem aonde o próprio Senhor Jesus disse que Ele ia para o Pai, mas deixaria o consolo para nós através do Espírito Santo. Que maravilha que é servir a Deus.
se o homem descobrisse, eu sempre tenho usado essa palavra minimamente, eu não estou falando aqui de ser um teólogo ou de... Não, minimamente tivesse interesse pelas coisas de Deus, eu diria que tantos problemas, tantas tristezas, tantas mazelas que nós temos assistido, que tem entristecido o nosso coração, tantas decisões erradas no meio político, tantas brigas, tantas discussões teriam sido muito mais leves, melhor tratadas, sem essa truculência, sem o ego do homem. O homem é passageiro e ele se esquece que é passageiro, ele briga por coisas que muito provavelmente dali a algum tempo ele nem vai estar vivo para gozar. Observe, nós brigamos por coisas que talvez no próximo segundo, eu não garanto que estarei com vocês daqui a alguns segundos, ou no próximo segundo, e nós brigamos por coisas que nós sequer vamos desfrutar, coisas que não necessariamente têm a ver com a nossa liberdade. Eu insisto nisso. Seria mais fácil, seria mais leve o modo de viver, mas nós insistimos em ter razão, em estarmos certos, sempre certos, quando não estamos. Isso que é o pior às vezes, mas nós insistimos, nós não perdemos uma briga. Jesus Cristo nos dá exemplos completamente contrários ao nosso comportamento. Jesus fica em silêncio, Jesus escreve no chão enquanto querem apedrejar a mulher. Jesus Cristo diz na cruz: está consumado. Jesus Cristo diz na cruz, estando ele certo: perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus Cristo ensina a dar a outra face. Quando que nós teremos capacidade de dar a outra face? Nunca, nunca. Eu vejo isso como um objetivo muito longínquo. A capacidade de dar a outra face. Tomamos um tapa, vamos dar a outra face para tomar o outro tapa. Jesus Cristo ensinou isso. Estando Jesus Cristo certo, ele tinha todos os motivos do mundo para encerrar todo aquele sofrimento pelo qual ele foi submetido, mas ele não o fez. Ele deu exemplo de mansidão. Seguindo aqui, o versículo 6, ele diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Os justos e justificados por Cristo são felizes. Por isso que o título é Mandamentos de Cristo para a Felicidade. Aqui você tem alguns mandamentos de Cristo para ser feliz. E veja que eu disse no início, nenhum deles, dos quais nós lemos até esse minuto, tem a ver com coisas materiais, com o ter, com o status. Não adianta nada, não adianta nada. Se nós tivermos o mínimo para o nosso sustento e paz no nosso lar, nós seremos felizes, bem-aventurados. Por isso eu disse, os justos e justificados por Cristo, aqueles que fizeram decisão pelo Senhor Jesus, aqueles que já entenderam o que aconteceu na cruz. Eu disse na pregação de domingo retrasado, Jesus Cristo realmente é um revolucionário, ele revoluciona corações, e essa revolução se dá na cruz do Calvário, aonde ele diz: está consumado. E eu escrevi esses dias, essa voz que disse está consumado, essa frase ecoa até os dias de hoje no coração dos homens. Está consumado. Eu os quero, eu os desejo tal como vocês são, para que sejam transformados por mim e não transformados pelos homens.
para que sejam modificados por mim e não modificados por homens, para que vocês tenham a minha mente e não a mente de outros homens. É isso que Jesus Cristo deseja. Esse é o desejo do coração de Deus quando entrega o seu unigênito Filho por nós. Justos e justificados por Cristo serão felizes, serão bem-aventurados. Vamos seguir aqui. Ele diz no versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Os misericordiosos serão felizes. Quando você ler a carta de Tiago, capítulo 1, versículo 27, Tiago está dizendo ali, a verdadeira religião está em amparar os necessitados. Se eu me julgo religioso, logo eu tenho que amparar os mais necessitados. Essa é a verdadeira religião, amparar os necessitados. Se o homem tivesse em seu coração, se o homem, de maneira geral, o homem que tem posses, o homem político, no momento de, eu tenho que dizer, desviar alguma verba, ou de olhar para o seu farto salário, além de todos os benefícios que compõem os seus ganhos, se lembrasse de que é feliz, é misericordioso, é bem-aventurado aquele que é misericordioso, pensaria 2 vezes antes de fazer o que faz. É bem verdade que nós temos que multiplicar riquezas para poder dividir, porque senão acaba. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Vamos seguir aqui. Falamos dos misericordiosos e, como eu disse, para os irmãos, aquele que se julga religioso, e a verdadeira religião está em amparar aos necessitados. No versículo 8 ele diz, bem-aventurados ou felizes os limpos de coração, porque verão a Deus. Os limpos de coração verão a Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que nós, e quantas vezes eu já disse, quantas e quantas inúmeras vezes eu disse, pregando, aquele que não tiver o coração como, aquele que não for como, e é bíblico, como uma criança, ele não verá a Deus. Porque quando nós perdemos, e é bem verdade que em algum momento da vida nós perdemos a nossa inocência, nós começamos a perder a nossa capacidade de aceitar, de entender a Deus e o seu Filho com inocência. Nós passamos a questionar a Deus, a questionar a Cristo. Não pode ser tão simples assim. Não pode ser simplesmente fazer decisão por Cristo. Faça decisão por Cristo, tome a cruz de Cristo e o siga, e você será salvo. Os limpos de coração. Nós precisamos de uma limpeza no nosso coração. A humanidade precisa dessa limpeza necessária no coração para poder voltar a ver a Deus. Talvez você não concorde comigo, mas eu vou afirmar, a humanidade não vê mais a Deus. Não vê mais a manifestação de Deus nas coisas simples da vida. Não vê mais a conclusão dos milagres em pequenas atitudes, pequenos feitos, uma entrega de um copo de água, um abraço, um aperto de mão, um bom dia, coisas simples da vida que nós perdemos. É verdade, nós perdemos. Nós não vemos mais o agir de Deus. E aqui a Bíblia diz que é feliz o limpo de coração, porque verá a Deus. Que Deus limpe o meu coração essa noite. Que Deus limpe, que Deus me livre de tudo aquilo que tem me atrapalhado na minha caminhada cristã. E faça igualmente a você, se assim você desejar.
Vamos seguir aqui, porque os limpos de coração serão felizes. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores. Que falta nos tem feito pacificadores? Nós estamos escassos. Eu diria que pacificadores estão em extinção. Principalmente homens que têm o poder de decisão, que foram empoderados, aliás. Esses homens, e a estes homens falta o sentido, o sentimento de ser pacificadores. Nós precisamos de pacificadores, principalmente nesse momento em que nós estamos passando, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Onde estão os pacificadores que não fazem uso de armas para obterem a paz? Onde estão? Onde estão aqueles que querem ser felizes sendo pacificadores? Onde eu estou? Quando me esqueço de que devo ser um pacificador e eu não tenho problema nenhum de ser o crítico de mim mesmo. Graças a Deus, se tem algo que eu prezo, é ser honesto com os outros e ser honesto comigo mesmo. Por isso não me intitulo um religioso. Eu tento ser real dentro daquilo que eu professo. Me cobro das minhas atitudes, me cobro da minha conduta. Sou constrangido constantemente pelo Espírito Santo de que estou errado, de que estou agindo errado, de que estou falando errado, de que não estou sendo um pacificador. A palavra de Deus, e uma das passagens que eu mais admiro, é o Senhor Jesus dizendo: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Nós esquecemos disso. Bem-aventurados os pacificadores, ele diz aqui. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes. Vamos trocar aqui, como eu disse, bem-aventurado aqui significa feliz. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. No versículo 10, ele diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, e a justiça ao qual o Senhor Jesus se refere aqui, a justiça nele próprio. Se você for perseguido pela justiça de Cristo, você é feliz. Sabe por quê? Porque você está promovendo mudança. No lugar onde há caos, você está tentando estabelecer a paz. No lugar onde há trevas, você está tentando levar a luz. No lugar onde há desesperança, você está tentando levar esperança. Essa é a justiça que está no próprio Cristo. E se você for perseguido por isso, sinta-se feliz. Sinta-se feliz. Ele diz aqui, ó, bem-aventurados sois por minha causa. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles, é destes, o reino dos céus. E eu diria, o objetivo final, que é o reino, é estar com Cristo. O objetivo final é destes, os perseguidos por causa da justiça do próprio Cristo. Seguindo, ele diz: bem-aventurados sois quando por minha causa, a causa de Cristo, por isso eu disse, tome a cruz de Cristo e o siga. E o siga. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Você é bem-aventurado. Os injuriados pela causa de Cristo são felizes, são bem-aventurados. E no versículo 12, a consolidação de tudo que nós dissemos aqui: regozijai-vos, que nada mais é, alegrai-vos, e exultai,
porque é grande o vosso galardão. Galardão aqui significa presente. Porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas. Os profetas são pregadores como eu, como pessoas simples como eu e tantos outros, anônimos, desconhecidos, que tentam pregar a palavra de Deus, com defeitos sim, mas que tentam anunciar as boas novas do Senhor Jesus. Regozijai e exultai, porque é grande o vosso presente nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Que mensagem que vem do Senhor Jesus nessa passagem. E eu quero concluir a minha mensagem lendo uma passagem que eu li hoje na igreja, que na verdade já havia estado comigo alguns dias atrás. Eu me lembrei dessa passagem lá na carta aos Colossenses, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, que diz o seguinte, ao capítulo 3, o versículo, nós vamos ler do versículo 12 até o 17 como conclusão. Preste atenção nessa passagem. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Eu disse de manhã na igreja, não estaria nos faltando a percepção de que somos santos e amados de Deus, de sermos ternos de afetos e de misericórdia, de sermos cheios de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Eu disse isso, fiz essa pergunta. Falta a mim, essas coisas faltam a mim, Leandro. No versículo 13 ele diz o seguinte: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor Jesus vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Sabe qual é o vínculo da perfeição? O que foi conquistado na cruz do Calvário. Aquilo que nos une. O vínculo da perfeição é o amor que está em Cristo Jesus. É tão bonito quando nós vemos na casa de Deus, né, pessoas tão diferentes, culturas às vezes tão diferentes, costumes tão diferentes, mas o amor de Cristo, que é o vínculo da perfeição a que se refere Paulo aqui, acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O vínculo da perfeição foi conquistado na cruz do Calvário, meus irmãos. E isso une pessoas de diferentes nacionalidades, costumes, culturas. Olha que tremendo, olha como é bonito o que o Senhor Jesus Cristo faz na cruz do Calvário. E se o homem se lembrasse dessas coisas todos os dias, versículo 15, o apóstolo Paulo diz: seja a paz de Cristo, árbitro em vosso coração, o qual também fostes chamados em um só corpo. Como eu disse, pessoas diferentes nacionalidades, sendo chamadas para participar do corpo de Cristo. E ele diz: e sede agradecidos, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos uns aos outros, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E o 17, o apóstolo Paulo diz o seguinte: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças
a Deus, o nosso Pai. Vamos orar? Eu espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração e que ela possa fazer de nós pessoas melhores, pessoas diferentes, porque o mundo está carente, como eu disse, de humildes, de pacificadores, de longânimos, de pessoas compassivas, de pessoas misericordiosas. Se nós tivéssemos esses atributos no ser humano, seguramente nós não estaríamos vivendo o caos que nós estamos vivendo, o caos moral, o caos ético, pobreza, tantas coisas que nós temos, infelizmente, visto. Que nós sejamos os embaixadores da paz, os pacificadores, os humildes de coração, os mansos, porque, como eu disse, são mandamentos de Cristo para a felicidade, e isso não está vinculado ao nosso status, à nossa conta bancária. Isso está vinculado exatamente em ter esses adjetivos no nosso dia a dia. Amém? Pai, nós te amamos. Obrigado, Deus, por essa palavra, Senhor Deus. Pedimos que o Senhor, ao longo dos dias da semana, possa falar aos corações através dessa mensagem. E eu te agradeço por ter, ó Deus, usado a minha vida simplesmente como ferramenta para transmitir as tuas verdades, Senhor Deus. Faço aqui o meu apelo dominical. Se há alguém, ó Deus, como eu disse na pregação, que deseja fazer decisão por Cristo, que fale comigo algumas simples palavras. Pai, eu me arrependo dos meus pecados. Faço decisão pelo Senhor Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus possa os abençoar. Essa mensagem também vai para o nosso canal do YouTube. Eu peço a você, se você assim desejar, esteja ali se inscrevendo no canal para receber também as notificações de novas mensagens. Nós usamos essas ferramentas apenas verdadeiramente como ferramentas para transmitir a palavra de Deus. Amém? E espero encontrá-los no domingo que vem, se assim Deus permitir, para mais uma mensagem do programa Esperança Bíblica. Excelente semana a você, um grande abraço e tchau!